Oi, gente. Shalom, shalom. Dando continuidade ao hoje o capítulo 27 de Mateus. A gente falava no capítulo anterior, 26, a respeito da conversão, do arrependimento de Pedro e o suicídio de Judas. Hoje nós vamos, de maneira sucinta, refletir na mensagem contida quando Cristo ele é entregue, quando Jesus foi entregue a Pilatos e, consequentemente, o seu julgamento e sua entrega a ser crucificado. Naquela época, a morte de cruz ela era uma condenação mais vil para o indivíduo. Normalmente, salteadores, bandidos de alta periculosidade, homens que haviam cometido crimes hediondos, eram condenados à morte de cruz. Detalhe, e eles eram despidos, mortos de maneira sem qualquer vestimenta. E aqui no capítulo 27 a gente vê que Jesus ele foi julgado diante de Pilatos. Os líderes da própria igreja o entregou, nas mãos de Pilatos. Pilatos fez várias perguntas e Jesus, de maneira silenciosa, manso, pacífico, não respondeu nenhuma delas. Como diz em Isaías, 53, ele foi calado, ele foi sem qualquer murmúrio, ele se elevou no sentido de clamou por inocência ou nada dessa espécie. Ele apenas aceitou a condenação e foi levado à cruz, à morte de cruz. Jesus ele foi crucificado, isso às hora sexta, que é por volta ali do meio-dia, e a sua crucifixão durou cerca de 3 horas. Isso na hora daquele dia, que como eles acabavam dividindo a questão do horário, e isso cerca de 15 horas da tarde, Jesus ele expirou, ele morreu. E o interessante é que após a sua morte, muitos eventos sequenciais aconteceram. Dentre estes, o véu do templo, no qual era realizado todos os dias o cerimonial que apontava que o Cordeiro de Deus viria à terra, morreria pela raça humana, pela humanidade. Aquele véu ele foi rasgado de alto para baixo. A mão invisível de Deus, o anjo que ali habitava, rasgou aquele véu. Além disso, a terra ela se tornou em trevas. Ocultou a visão dos homens a respeito do Filho de Deus que havia padecido a morte de cruz. Apesar da morte, havia sido vitorioso contra as trevas. Derrubou o jugo das trevas, abrindo caminho à raça humana, à corte celestial, onde eles poderiam ir até Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje nós temos o privilégio de ir até Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi o caminho, ele é a ponte, ele é a cruz. Literalmente ele é o caminho, ele foi a grande cruz que nos deu acesso ao céu, a Deus. Qual é o valor que nós hoje estamos dando ao sangue do Cordeiro que tirou o pecado, que tira o pecado do mundo? Qual é o valor que você tem dado à morte de cruz, à morte de Jesus Cristo? Saiba que naquele grande dia, quando Ele voltar, todos nós deveremos responder quanto ao valor que nós temos dado ao maior sacrifício que a humanidade pôde presenciar, pôde testemunhar no planeta Terra. Que essa reflexão fique na sua mente, que você reflita qual tem sido o valor do sangue do Cordeiro na sua vida. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe neste dia.